Fala galerinha, beleza? Aqui é Vitor Faustino. Hoje o assunto vai ser bem interessante. Nós vamos falar sobre uma plataforma que se chama Pydio. O que é esse Pydio? O Pydio é um sistema web, é um software livre, tá? E ele cria uma rede pessoal em nuvem. O que seria isso? Bom, a maioria de vocês já conhece o Dropbox, já conhece o Google Drive e já conhece o OneDrive, que é da Microsoft, que é o antigo SkyDrive, né? E o que esse sistema faz? Nós vamos criar um servidor pessoal para armazenar os seus arquivos. Lógico, armazenar assim entre aspas, seus arquivos eles vão ficar na sua máquina, eles vão ficar no seu computador local, mas você vai ter acesso a esses arquivos de uma forma bem dinâmica, online, de qualquer lugar do mundo. Ou seja, lógico, existem os serviços, como eu disse agora, do Dropbox, que você tem um certo armazenamento que é gratuito, mas muitas vezes esse armazenamento ele acaba ficando muito pouco para as suas necessidades, que no meu caso é muito pouco mesmo, que o Dropbox, o SkyDrive, que é agora o OneDrive, né, disponibilizam, e os planos deles de armazenamento acabam, tipo assim, é um investimento relativamente barato, mas eu não disponibilizo, eu não quero pagar esse valor agora, entendeu? Então, por que não criar o meu próprio servidor cloud? E é isso que nós vamos falar hoje. Esse vídeo, ele demanda um pouquinho mais de conhecimento, tá? Eu vou tentar simplificar ao máximo e tentar explicar o mais possível. Eu vou tentar explicar o melhor possível para vocês entenderem e tentar fazer por si próprio. Lógico que alguns assuntos e algumas configurações, cada um de vocês vai ter que dar uma pesquisada na net, porque ele necessita fazer algumas liberações de porta no roteador. Cada roteador tem uma tela, tem uma interface diferente, então fica complicado eu tentar explicar exatamente como que seria a configuração para o seu caso. Então, nesse caso, vocês podem dar uma pesquisada depois na net para esses determinados assuntos, que tem vídeos explicativos sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou demonstrar primeiro o que seria esse Pydio, para vocês até não perderem tempo vendo o vídeo de uma coisa que não é interessante para vocês. Eu vou acessar aqui o site do Pydio, que é pydio.io. Vou clicar aqui na opção de demo. Ele vai abrir uma demonstração do sistema, de como funciona. Eu estou utilizando esse sistema já fazem algumas semanas, se eu não me engano faz um mês mais ou menos, só que eu já venho trabalhando na implantação dele já há alguns meses, tá? Por quê? O vídeo hoje eu vou demonstrar em cima de um software que chama Champ. O que ele faz? Ele cria um servidor Apache no seu computador. Só lembrando aqui, o usuário e senha de acesso ao demo do Pydio é demo e a senha é demo, tá? Então, eu venho há alguns meses trabalhando em cima disso, porque o meu servidor eu criei em cima do Linux. Eu não tenho um conhecimento muito grande em Linux, tá? Então eu apanhei muito nesses últimos meses para deixar o servidor rodando balinha, rodando bacana. Só que acaba sendo um trabalho muito complexo. Então eu busquei uma outra solução que mantesse o mesmo desempenho para você criar o seu servidor, que o site tivesse o mesmo desempenho de uma forma mais simplificada, tá? Então hoje nós vamos trabalhar nisso. Você pode usar o seu computador Windows normalmente, você pode disponibilizar um computadorzinho simples que esteja parado aí na sua casa para trabalhar em cima dele. A única coisa que vai demandar é o que? Você necessita de espaço, ou seja, você precisa de um computador com um HD suficiente para o que você precisa armazenar. Então vamos lá, essa daqui é a interface inicial do Pydio. Então pode ver que aqui ele tem a listagem de diretórios, ou seja, os seus arquivos listados. Aqui ele mostra o que contém dentro dessa pasta e aqui ele dá algumas informações, ou seja, ele dá uma pré-visualização da imagem, algumas informações do arquivo, metadata, XZIF de geolocalização, resolução, ou seja, algumas informações sobre aquele arquivo. Ele tem diversas opções para fazer download, editar, compartilhar. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho bem bacana dele, ele cria como se fosse mini sites, tá? O que seria esse mini sites? Eu vou dar um exemplo, eu não sei se aqui na versão demo dele vai demonstrar. Primeiro vamos abrir aqui essa foto, ó. Eu estou online, eu não fiz o download desse arquivo, eu simplesmente cliquei para visualizar essa imagem. O servidor aqui é um pouquinho lento, tá? Que é o servidor deles lá, mas depois quando você colocar no seu servidor, se você tiver uma internet bacana, a velocidade e o desempenho vai ser bem melhor.
Então aqui você consegue visualizar as suas imagens online, sem precisar fazer o download, ou seja, você está na rua, acessou o seu servidor, você consegue visualizar praticamente todos os seus arquivos sem precisar fazer o download. Ao contrário, por exemplo, eu já acho o Pydio, de certa maneira, melhor do que o Dropbox, porque o Dropbox, tudo que você praticamente precisa fazer, você tem que baixar o arquivo. E o próprio Pydio, ele tem um plugin, tá? Que é do Zorro. A gente falou até recentemente sobre o Zorro Mail, que é a plataforma dessa empresa, e ele tem o Zorro Office. O Zorro Office ele é pago, tá? Se for vantajoso, vale a pena comprar. Para mim valeu muito a pena, porque eu consigo editar arquivos do pacote Office, o Word, Excel, PowerPoint, tudo online, diretamente aqui na interface do Pydio, sem a necessidade de eu ter que fazer download desse arquivo, editar e depois fazer o upload novamente para o sistema. Então aqui nós temos a listagem de diretórios, as pastas. Vamos supor que eu quero compartilhar uma pasta com alguém, eu posso clicar aqui. Eu acho que ele não vai ter. Bom, ele não tem, mas ele dá a opção de você compartilhar uma pasta onde vai criar um link próprio, que é só você passar para o cliente ou passar para algum amigo, algum familiar. A pessoa acessando esse link, ela vai ter acesso a tudo que tiver dentro dessa pasta. E o bacana é que ele cria realmente mini sites. Você pode compartilhar uma pasta com senha, ou seja, você pode definir um usuário e uma senha, ou você pode simplesmente compartilhar uma pasta pública, que a pessoa tendo o link, ela consegue acessar, visualizar ou baixar esses arquivos. Como eu disse, ele é uma alternativa gratuita para os programas do Dropbox, Google Drive, OneDrive, entre outros, tá? Uma outra vantagem que eu achei nele é que como você vai estar instalando esse servidor local na sua máquina, você pode simplesmente, vamos supor que você tem um servidor de arquivos, que é aquela máquina onde você já armazena todos os seus arquivos. Você não precisa fazer o upload de nada. Configurou o Pydio, tudo que você atualizar no seu servidor de arquivos, ele automaticamente já vai estar atualizando e sincronizando isso de uma forma online. A própria Pydio também disponibiliza um aplicativo para o seu computador para fazer o sincronismo do seu computador com o seu servidor cloud. Então, por exemplo, o Dropbox, o OneDrive, o Google Drive, eles têm aqueles aplicativozinhos que você instala no computador e tudo que você salva numa determinada pasta, ele vai fazer a sincronização com o servidor web. Então isso é bem interessante, que você pode colocar esse servidorzinho na sua casa ou na sua empresa, pegar todos os computadores, desktops que tiverem no seu local, instalar o programa e mandar ele sincronizar tudo. Então isso é bem interessante, pessoal. E de uma forma muito mais barata, porque você pode utilizar qualquer computador que você tenha parado na sua casa. O software livre, ou seja, é gratuito, você não paga nenhuma mensalidade, não paga a licença dele, desde que não seja, assim, dependendo de algumas licenças, dependendo da forma que você vai trabalhar, em uso comercial, você precisa pagar. Mas para uso próprio da sua empresa, tal, dá para rodar com ele tranquilo. E só o que você vai precisar realmente é de um HD com espaço suficiente para o que você precisa. Pessoal, isso daqui eu dei uma geral rápida aqui na interface, só para vocês verem o que é que eu estou falando. Vamos lá, vamos começar essa instalação, que é para esse vídeo não ficar muito grande, para a gente começar a configurar o nosso servidor cloud pessoal. Vamos lá, vou fechar tudo aqui. Qual que é o primeiro passo para se trabalhar com o servidor cloud que a gente vai criar? É definir um IP fixo para o seu computador. Ou seja, quando a gente está trabalhando com um roteador, sempre que a gente desliga o computador e liga novamente, ele pode pegar um outro IP interno. Vou abrir aqui, ó. Esse daqui é o IP interno do computador, da minha rede. Esse é o IP que o meu computador pegou, que é 192.168.20. Esse não é o IP da internet, tá? Não é o seu IP externo, é o IP interno. Então o que acontece? Esse IP ele pode mudar. Isso não pode acontecer, ele tem que estar de uma forma fixa na sua máquina. Então como que nós vamos fazer isso? Aqui eu estou trabalhando com o Windows 8, essas configurações podem mudar um pouquinho do Windows 7, do Windows XP, dependendo da versão do seu Windows, mas basicamente é o mesmo. Eu vou clicar aqui na minha rede sem fio ou na sua rede local por cabo, abrir a central de rede de compartilhamento, alterar configurações de adaptador, vou clicar com o botão direito no meu adaptador, que no caso aqui é um adaptador sem fio, vou em propriedades, vou descer essa listinha até o final, onde ele vai ter aqui, ó, protocolo TCP/IP versão 4.
Vou dar 2 cliques nele e vou colocar aqui, ó, usar o seguinte endereço de IP. Aí você vai me perguntar, mas Victor, eu não sei qual que é o IP que eu estou pegando aqui na rede. A gente vai cancelar, eu vou voltar aqui, que a gente vai identificar qual que é a IP. Nessa mesma tela, é só dar 2 cliques no adaptador e em detalhes, que ele vai mostrar qual que é a IP que você está pegando, que é 192.168.0.20, o gateway, o servidor DHCP e os servidores DNS, ou seja, todas as numerações já estão aqui descritivas para você simplesmente clicar com o botão direito aqui em propriedades, protocolo TCP/IP versão 4 e atribuir essa mesma numeração aqui, tá? No meu caso, eu não vou atribuir essa numeração fixa no meu adaptador, porque o meu roteador ele já me dá a opção de atribuir isso fixo no roteador, ou seja, o roteador ele já sabe que esse adaptador ele tem que pegar sempre o mesmo IP fixo, tá? Então é aquilo que eu te falei, cada roteador muda um pouquinho a interface, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada depois na net. Eu vou pegar aqui, ó, um emulador de um TP-Link, ou seja, na internet muitos fabricantes disponibilizam esse emulador, tá? Então no caso, o que eu teria que fazer, que nem eu fiz no meu? Lembrando que esse daqui é um emulador online, tá? Não é o meu roteador, tá, pessoal? Eu vou aqui em DHCP Client List, ele está mostrando que tem esse cliente já conectado em DHCP. Então o que eu faria? Eu conectaria via DHCP, vou copiar o MAC address, vou anotar, e depois eu vou aqui, ó, endereço reservado, adicionar, e vou adicionar aquele MAC que eu copiei aqui, opa, não copiei lá. Eu vou adicionar aquele MAC e vou adicionar qual que é o IP que esse computador tem que pegar toda vez, tá? Lembrando, isso daí você pode pesquisar depois na net, exige um pouquinho mais de conhecimento, então se você tiver em dúvida ainda, pesquisa na internet que tem bastante vídeo ensinando como colocar um IP fixo no seu computador. Bom pessoal, feito isso, atribuímos um IP fixo para esse computador, nós vamos começar a fazer o download dos programas, tá? Então eu vou baixar aqui primeiramente o PIDIO, que é pid.io, vou vir na opção download, e nós vamos baixar a opção de manual instalação, ou seja, uma instalação manual. Vamos clicar aqui, colocar a opção no. Aqui ele já vai me dar, ó, qual que é a última versão estável, já está aqui em cima. Se você quiser outras versões, ele tem outras versões aqui mais antigas, mas nós vamos baixar a versão mais atual. Vou clicar nela e ele já vai começar a fazer o download, tá? No caso aqui eu não vou fazer o download porque eu já baixei. O próximo programa a fazer o download é o XAMPP. Nós vamos acessar aqui, ó, www.apachefriends.org, ou se não, você pode ir no Google digitar download XAMPP, que é esse nomezinho que está aqui, ó. No caso aqui nós estamos no Apache Friends, eu vou clicar nessa versão aqui do PHP 5.4, que é uma versão de tamanho menor. Ele vai começar o download automaticamente. Já está aqui, ó, seu download inicializar automaticamente, já está baixando, mas eu vou cancelar porque eu já baixei esse programa também, tá? Então vamos lá. Eu já estou aqui com os dois, programas baixados. O que nós vamos começar a fazer? Vamos primeiro instalar o XAMPP. Então vou dar 2 cliques no XAMPP, vou executar ele e vou começar a instalação. Dou um yes, ok, next. Aqui ele vai perguntar onde vai ser a instalação do diretório. No caso, se você tiver um HD, um outro HD na máquina, ou não quiser instalar ele no seu C2 ponto, você pode mudar esse diretório e instalar ele num outro diretório. No caso, eu vou deixar aqui no C2 ponto mesmo. Vou dar um next novamente, vou tirar isso aqui. Opa, barulhinho. Vou dar um next novamente e aguardar a instalação. Beleza, pessoal, após alguns minutinhos instalando, nossa instalação foi finalizada. Então nós vamos clicar aqui em Finish, ele vai abrir o painel de controle. Legal. O que é o XAMPP, tá? O XAMPP ele vai criar um servidor Apache e MySQL no seu computador Windows. Ou seja, nesse caso você não precisa de uma distribuição Linux para fazer a configuração do Apache, MySQL, e nesse caso a gente vai utilizar o Windows. Então o que nós vamos fazer agora? O primeiro passo de tudo, fez a instalação,
é mudar a porta de acesso ao Apache. Por quê? Muitas empresas de telecomunicação, de internet, não liberam a porta 80, que é a porta que os sites utilizam como padrão. Ou seja, não adianta nada você simplesmente instalar o XAMPP, liberar o Apache, MySQL e tentar depois acessar o web externo, né, de qualquer lugar do mundo, ou seja, fora da sua casa, que ele não vai acessar, porque a empresa ela bloqueia a porta 80. Caso você tenha um plano corporativo e a empresa de uma forma ou de outra disponibilizou a porta 80, é só manter da forma que está e startar o Apache e startar o MySQL. Mas no caso aqui, como eu tenho a porta 80 e a maioria de vocês devem ter a porta 80 bloqueada, nós vamos aqui em Apache, config, Apache httpd.conf, vamos descer aqui até aparecer tudo que tiver aqui no listing, muda para 90, ou no caso você pode mudar para 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 94 e assim por diante, ou seja, todas as portas HTTP que estiverem disponíveis. No caso aqui eu só vou alterar os comentários aqui. Vamos descer mais um pouco, vou dar um Ctrl F aqui e vou digitar aqui para localizar tudo que tiver com 80 e a gente vai mudar para a mesma porta, que é 90. Beleza, mudei tudo que for 80 para 90, vou em arquivo, salvar. Legal, já mudamos a porta do Apache. Então nós vamos startar o serviço do Apache. Aqui eu vou liberar no meu firewall, vou startar os serviços do MySQL. Vou liberar no meu firewall. Beleza. Agora nós vamos criar a nossa base de dados, que é o MySQL. Então nós vamos aqui em admin. Lembrando, pessoal, que a gente alterou a porta 80 para a porta 90. Então como que a gente acessa isso? Olha, deu um erro. A gente vai aqui, localhost, coloca dois pontos, 90, que essa vai ser a porta de acesso. Beleza, isso daqui é a minha base de dados do PHPMyAdmin, que é o MySQL. Nós vamos aqui em base de dados e vamos criar uma nova base de dados. No meu caso, eu vou usar uma base com o nome Cloud. Vou clicar em criar, vou aqui no menu lateral, vou acessar o meu banco de dados Cloud, vou em privilégios, adicionar um novo usuário para esse banco de dados. Então aqui no nome vai se chamar Cloud, nome do usuário, a máquina host local, que ele vai definir aqui localhost. Vamos definir uma senha para esse banco de dados. Vamos colocar o privilégios para tudo, ou seja, ele vai ter um privilégio full e vamos executar. Beleza, adicionado um novo utilizador. Podemos fechar essa tela agora. Vamos minimizar essa tela do XAMPP e nós vamos pegar agora aquele PIDIO que a gente baixou lá no site. Então ele vem um arquivo compactado, eu vou abrir, vou descompactar essa pasta para o meu desktop. Vamos aguardar um pouquinho para ele terminar de descompactar. Lembrando, pessoal, que o XAMPP, que é esse programinha aqui, você pode utilizar ele para criar um servidor de sites no seu próprio computador. Para você que trabalha com WordPress, Joomla, ou que trabalha desenvolvendo sites, você pode utilizar ele para criar os seus próprios sites dentro do seu computador, testar, fazer o desenvolvimento, ou seja, você pode trabalhar em cima de todo o site diretamente no seu computador e depois que tudo estiver pronto, aí sim você pode jogar para sua hospedagem, tá? Ou se não, você quer criar um site próprio, mantendo no seu computador, ou algum projeto, algum trabalho de escola, você pode utilizar ele. Ele cria um servidor Apache, um servidor MySQL que você pode utilizar para qualquer tipo de aplicação que seja web, HTML, PHP, ASP, PHP, HTML, ou seja, todas as aplicações que forem baseadas em Apache, tá? Então eu vou minimizar aqui novamente, vou pegar a minha pasta do PIDIO, vou copiar tudo que está dentro dessa pasta, vou dar um Ctrl C, e o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar lá na raiz, que é no C2 ponto, que foi onde a gente instalou, XAMPP, e a pasta raiz é htdocs. Vamos abrir a pasta htdocs,
No caso aqui, eu vou apagar todos esses arquivos que estão dentro da pasta htdocs e vou colar os arquivos que eu baixei do PIDIO ali, que eu tirei da pasta do PIDIO. Se você quiser criar uma outra pasta aqui, por exemplo, eu vou ter mais de um site, eu quero criar o meu servidor cloud e também quero criar alguns sites. Você pode criar uma pasta aqui com o nome de cloud ou com o nome que você preferir e salvar esses arquivos dentro dessa pasta. E assim por diante. Você pode criar uma pasta site 1, site 2, site 3 e ir adicionando todos os seus trabalhos dentro dessas subpastas, né? Que seriam como se fossem diretórios para cada serviço que você for trabalhar, para cada aplicação que você for trabalhar. Beleza, copiei os arquivos para dentro da pasta htdocs, dentro da pasta champ, e vou agora acessar esse servidor. Então, como que nós vamos acessar? Vamos abrir o navegador, local host 2.90. Beleza, tirar a tradução. É normal, tá? Ele vai dar alguns erros aqui em em alguns módulozinhos, tá? Não tem problema. Vamos clicar aqui em cima em Click Here para continuar a instalação do PIDIOS. Vamos selecionar o idioma, no caso português brasileiro. Start Wizard. E vamos começar as configurações. Aqui seria a parte de acesso de administrador. Então eu vou colocar aqui um usuário admin, mas você pode colocar o seu nome, ou seja, esse é o nome de usuário administrador. Vamos criar uma senha. Depois nós vamos em Global Options, que aqui vai ser qual que é o nome dessa aplicação. Vou colocar Cloud também. Aqui é uma frasezinha, vou colocar aqui Cloud Victor. O idioma padrão vai ser português brasileiro. Você pode habilitar também a opção de e-mail, que você tem que configurar aqui, mas nós vamos falar disso uma outra vez. Configurações de armazenamento, que nós vamos selecionar o tipo de banco de dados, tipo de armazenamento. Vai ser em Database, MySQL, ProtegeSQL ou SQLite. Vamos selecionar ele e aqui nós vamos adicionar aquelas informações que nós criamos no nosso banco de dados. Ou seja, host é localhost mesmo, o banco de dados se chama Cloud, o usuário que nós criamos lá também se chama Cloud e vamos colocar a senha que criamos naquele banco de dados para esse usuário. Vamos testar a conexão. Beleza, conexão estabelecida. Vamos descer agora aqui em adicionar um novo usuário. Eu vou me adicionar aqui, vou colocar um e-mail, username, Vitor Faustino, vou colocar uma senha, confirmar a mesma senha e vou instalar o PIDIO. Lembrando, pessoal, que toda essa configuração ela está sendo feita local no seu computador. Pode ver que o vídeo, apesar de ele estar longo, a instalação está sendo bem simples e não nós não estamos tendo muitas dificuldades. É que eu estou tentando explicar o máximo possível e por isso o vídeo está ficando um pouco longo. Mas depois que vocês pegarem a manha, isso aqui vai ser bem rápido para fazer, tá? Então vamos lá, legal. O nosso sistema em si já está instalado.